Olá, alguma vez já passou pela cabeça como é que o governo vende seus bens? Pois é, não é como uma venda comum, que basta colocar uma placa de vende-se. Existe todo um processo formal, cheio de regras, que tem um nome específico: alienação de bens públicos. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, para entender juntos, passo a passo, como tudo isso funciona. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo a regra geral para a venda de bens públicos, que é o leilão. Logo depois, vamos mergulhar na exceção, que é a chamada licitação dispensada. Vamos ver como isso se aplica a imóveis e amóveis e no finalzinho vamos juntar todas as peças para entender por que, afinal, existem tantas regras. Vamos começar pelo básico, então. A nossa primeira parte: venda de bens públicos. Como é que o poder público faz para transferir a propriedade de seus bens para outras pessoas ou até mesmo outras entidades? Essa é a questão central. E a grande diferença de uma venda particular é que o processo público é super regulado. Sabe por quê? Porque o objetivo não é só conseguir dinheiro. É também garantir transparência, dar condições iguais para todo mundo que tiver interesse e, acima de tudo, proteger o que a gente chama de interesse público. E o nome técnico para esse processo todo é alienação de bens. Esse termo engloba qualquer ato que transfira a propriedade de um bem público para outra pessoa, seja por venda, por uma troca, que é a permuta, ou até por doação. É bom guardar bem esse conceito porque ele é a base de tudo que a gente vai ver a partir de agora. Entrando na nossa segunda parte, a regra geral. Então, qual é o caminho padrão que a administração pública tem que seguir? A lei estabelece um procedimento principal e é ele que a gente vai conhecer agora, o leilão. A regra geral é essa, bem direta: leilão. Pensa bem, faz todo sentido, né? O leilão é a modalidade de licitação ideal para vender bens, porque ele promove uma competição justa e aberta. E o objetivo é bem simples: conseguir o maior lance possível, garantindo o melhor preço para o patrimônio que é público. É o método que mais valoriza a transparência e a competitividade. E para que esse leilão aconteça, alguns passos são obrigatórios, não tem como pular. Primeiro tem que ser demonstrado o interesse público, ou seja, tem que ter uma justificativa do porquê aquela venda é necessária. Depois é feita uma avaliação prévia para saber o valor de mercado daquele bem. E para imóveis, olha só, tem um passo super importante: a autorização legal do Poder Legislativo. Com tudo isso certinho, aí sim pode-se realizar a licitação no formato de leilão. E aqui tem uma distinção que é fundamental entender. Vender um prédio do governo é bem diferente de vender, por exemplo, uma frota de carros usados. Para os bens imóveis, como terrenos, prédios, a lei exige uma autorização legislativa específica. Já para os bens móveis, essa autorização não é necessária. Isso acaba tornando o processo um pouco mais simples. Chegamos à terceira parte, licitação dispensada. E como em toda boa regra, sempre tem uma exceção. E é aqui que a história fica mais interessante, porque vamos ver as situações em que o leilão não só é desnecessário, como ele é, na verdade, proibido por lei. O nome desse conceito é licitação dispensada. E a palavra-chave aqui é dispensada, que é bem diferente de dispensável, ok? Isso quer dizer que, em alguns casos específicos, a lei obriga o administrador público a não fazer a licitação. É uma determinação legal, não uma escolha dele. Essa citação resume tudo perfeitamente. O administrador não poderá licitar por expressa determinação legal, ou seja, a própria lei impede o leilão e força o gestor público a seguir por um outro caminho, fazendo a venda ou a transferência de forma direta. Então, o ponto crucial aqui é não confundir dispensável com dispensada. A licitação dispensável é uma escolha que o gestor pode ou não fazer em várias situações, como em contratações de baixo valor. Já a licitação dispensada, que é o nosso foco, é uma obrigação, é algo vinculado à lei e se aplica exclusivamente à alienação de bens. Quarta parte: casos para bens imóveis. Vamos dar uma olhada agora em quais são as situações específicas em que a lei diz que não vai ter leilão para a venda de bens imóveis. Bom, os casos mais comuns envolvem transações em que não faria muito sentido ter uma competição. Por exemplo, a dação em pagamento, que é basicamente usar um imóvel para quitar uma dívida. Outros casos são a doação ou a venda para outro órgão público, ou a permuta, que é a troca por outra propriedade. Em todas essas situações, o objetivo principal não é o lucro, mas sim a eficiência administrativa. Vamos entender um pouquinho melhor o que é a dação em pagamento.
De forma simples, é quando o governo, em vez de pagar uma dívida com dinheiro, ele quita essa dívida entregando um imóvel de valor equivalente. É uma maneira de honrar um compromisso usando o patrimônio que ele já possui. E existem outras situações que estão ligadas diretamente a políticas públicas. Por exemplo, a venda de imóveis para programas de moradia popular ou para regularização fundiária também não passa por leilão. Aqui o objetivo não é conseguir o maior preço, mas sim cumprir uma função social muito importante. Vamos para a quinta parte: casos para bens móveis. E como é que essa lógica toda se aplica a bens móveis, como veículos, equipamentos ou até mesmo ações de empresas? É o que vamos descobrir agora. Para os bens móveis, a lógica é bem parecida. A licitação é dispensada em casos como doações com fins sociais, trocas entre órgãos do governo, a venda de ações na Bolsa de Valores ou até a venda de materiais que não têm mais uso para outras entidades públicas. Mais uma vez, a eficiência e o interesse público falam mais alto do que a simples competição por preço. Chegamos à nossa última parte. Por que tantas regras? Agora, vamos conectar tudo o que a gente viu. Por que existe essa estrutura de ter uma regra e uma exceção? Qual é a lógica por trás de todo esse processo? Essa tabela ajuda a gente a resumir a lógica toda. De um lado temos a regra, o leilão. O objetivo dele é maximizar o valor e o processo é a competição, baseado no princípio da isonomia, ou seja, igualdade para todos. Do outro lado, a gente tem a exceção, a licitação dispensada. Aqui, o objetivo é atender a políticas públicas e isso é feito através de transferências diretas, guiadas pelo princípio do interesse social. No fim das contas, são dois caminhos diferentes que levam ao mesmo destino, a boa gestão do patrimônio que é de todos. E a gente encerra com essa reflexão. Como é que essas regras todas garantem que o patrimônio público seja usado para o bem comum? Todo esse sistema, com sua regra clara e suas exceções bem definidas, existe para uma coisa: garantir que os bens que pertencem a todos nós sejam gerenciados com transparência, com justiça e sempre com o objetivo final de beneficiar a sociedade.